Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. O professor Joelson Sampaio dando dicas de investimentos financeiros. Embora sejamos um povo muito criativo, ao olharmos as empresas e indústrias vemos um baixo grau de inovação. Ana Halas, diretora da A² Business Intelligence, nos explica. Dia 27 de agosto ocorreu na Câmara Municipal de Miracatu, interior de São Paulo, importante audiência de sessão pública. O evento foi realizado pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Fique conosco. Momento Inovação. Embora sejamos um povo muito criativo, ao olharmos as empresas e indústrias vemos um baixo grau de inovação. Mas afinal, sua empresa tem inovado? O que é inovação? Ana Halas, diretora da A² Business Intelligence, nos explica. Acompanhe. Inovação pode ser um novo processo, uma nova embalagem ou até mesmo uma nova maneira de você conversar com o seu consumidor. Onde a tecnologia auxilia a inovação? Pode ser desde a utilização de um software como o Word, que te ajuda a escrever textos no computador, até a inserção de robôs no seu processo de produção. Voltando ao software, você pode utilizar desde um Excel, que te auxilia com suas planilhas, registro de despesas, de receita, até a inclusão de um chatbot nas suas presenças digitais. Chatbot nada mais é do que aquela janelinha que aparece na sua tela quando você entra em algum site, perguntando: como posso te ajudar? E isso traz esses usuários para mais perto da sua marca, tirando algumas dúvidas que podem aparecer pelo caminho. Nas nossas próximas conversas, aprofundaremos um pouco mais o tema de tecnologia mais inovação. Ficou com dúvidas? Quer saber mais sobre algum termo específico? Mande um e-mail para momentoinovação@simp.org.br. Pelas lentes do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, a exposição Gold Mina de Ouro Serra Pelada, em cartaz no Sesc da Avenida Paulista, nos leva para os anos 80, no maior garimpo a céu aberto do mundo, na região da Amazônia Paraense. Em mais de 50 fotos, a mostra revela o cotidiano da mina de ouro de Serra Pelada, de onde foram extraídas toneladas de ouro em mais de uma década de exploração. O olhar de Sebastião Salgado faz o visitante percorrer a realidade da jazida, os trabalhadores em atividade e as condições precárias do local. A exposição tem entrada gratuita e permanece em cartaz até o dia 3 de novembro de 2019. O Sesc fica localizado na Avenida Paulista 119. Confira. No atual momento econômico brasileiro, onde o investidor deve aplicar seu dinheiro. Confira as dicas do professor Joelson Sampaio. Dado que a taxa de juros para esse ano está em 6% com tendência de queda, o investidor precisa diversificar seu portfólio. A pergunta é como? A diversificação pode ser feita através de fundos de investimento. Então tem fundos multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos cambiais, ouro. É um investimento que tem valorizado bastante. Então, esses fundos podem ajudar bastante o investidor a alavancar seus ganhos. E uma dica importante para o investidor na hora de escolher qual fundo investir é olhar, primeiro, o histórico de rentabilidade do fundo, ver se ele tem tido um bom histórico em termos de resultados, em termos de retorno e, principalmente, a taxa de administração. Porque o fundo, às vezes, ele tem um bom retorno, ele tem um bom histórico, mas a taxa de administração é alta e o que sobra para o investidor no final acaba sendo um valor muito pequeno. Por conta disto, a grande dica para o investidor é, em cenário de baixa taxa de juros,
procure diversificar seus investimentos, procure fundos que tenham baixa taxa de administração e bom resultado financeiro, ou seja, bom histórico de retorno. Essa é uma dica muito importante para um ano como o de 2019, em que a taxa básica de juros está no seu mais baixo nível, 6%. Dia 27 de agosto ocorreu na Câmara Municipal de Miracatu, interior de São Paulo, importante audiência de sessão pública. O evento foi realizado pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo da audiência foi tratar de temas fundiários diversos, a fim de ouvir dos órgãos estatais e da sociedade manifestações acerca dos problemas e soluções de toda a região do Vale do Ribeira. Estiveram presentes várias autoridades políticas. Foi feita uma apresentação ao Senado Federal com análises e contribuições da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais sobre a regularização fundiária no Brasil. Toda audiência pública tem um resultado positivo, porque a sociedade, as instituições têm a oportunidade de se manifestarem de forma pública, né? Tem inclusive fé pública, uma audiência pública, então é muito interessante porque aqui a gente pode ouvir as reclamações, as sugestões, abrir um debate saudável republicano. Toda audiência pública tem um efeito positivo. Olha, essa audiência pública aqui em Miracatu, contemplando todo o Vale do Ribeira, é uma oportunidade ampla de ser tratado, dar encaminhamento a diversas questões e demandas de interesse de toda a região. Aqui nós temos problemas ambientais, problemas de natureza indígena e problemas fundiários. Nós viemos aqui para ouvir toda a comunidade e não trazer soluções imediatas, mas levar as demandas para que a gente possa analisar e possa dar uma solução posteriormente, né? Como eu disse, é muito importante essa ligação com a comunidade local. O dia de hoje nós vamos discutir problemas ambientais, fundiários, e estão postos à mesa a agricultura e todas as suas secretarias, FUNAI, INCRA, e nós temos o IBAMA aqui também, representando o Ministério do Meio Ambiente. É bom aqui a gente enaltecer que já tivemos um convênio com o governo federal no sentido de mapear todas as áreas pequenas dos municípios aqui da região. Então nós temos todo esse acervo e agora conclamar aos produtores rurais que procurem o escritório da Fundação Intesp para que eles possam regularizar a sua propriedade, acelerando esse processo de desenvolvimento da região. Para nós aqui dessa região do Vale do Ribeira em São Paulo, para nós é como se nós estivéssemos trazendo a atenção para o nosso setor agrário, um setor produtivo, que por muitas vezes hoje é confundido por outros estereótipos de problema social ou até mesmo de dificuldades da região. Então nós trazemos ao Vale para mostrar ao Brasil a importância nossa econômica e chamar a atenção para investimentos, para créditos, para viabilidade das questões de infraestrutura e escoamento de produção, que eu acho que são os maiores gargalos. Vem aí nos dias 6, 7 e 8 de setembro a edição em Indaiatuba da Security Intelligence Fair, a feira regional de negócios em segurança, pela primeira vez na cidade, com o apoio e participação do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A montagem estará com 420 metros quadrados na agradável praça de eventos do Polo Shopping. O evento sempre movimenta a economia das cidades onde está inserido, sendo um importante gerador de negócios para os setores empresariais como um todo. O Polo Shopping Indaiatuba fica na Alameda Filtrosman 670, no bairro Jardim Tropical. Participe! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje
Sua Excelência, o Vice-Governador de São Paulo, Dr. Rodrigo Garcia. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui, José Cury, prazer receber o SIMP aqui na sede do governo de São Paulo para falar um pouco das ações do governo João Dória, do esforço que nós temos feito nesses meses de governo, né, para simplificar a vida do empreendedor e para promover negócios e desenvolvimento em São Paulo. Obrigado por nos receber e parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, que nós vamos abordar agora. Existem vários projetos em andamento, todos eles muito importantes. Existem 21 projetos de desenvolvimento, de concessões, etc. O que o senhor priorizaria ou diria que são os mais importantes na sua avaliação? Olha, Cury, no fundo o governador Dória, ele desde a campanha até depois do período eleitoral, ele sempre deixou claro que nós teríamos um governo menor, um governo mais enxuto, com a máquina pública mais enxuta, um governo descentralizado, né? E um governo, de alguma maneira, que privilegiaria as concessões e a parceria público-privada. E desde o primeiro dia de janeiro nós estamos fazendo isso. Nós enxugamos a máquina, cortamos algumas estatais que, na nossa visão, não tinha mais razão, fizemos um enxugamento grande dos cargos em comissão, fizemos um enxugamento do custeio. Só para que as pessoas tenham uma ideia, mais de R$1,5 bilhão foram economizados nos primeiros 6 meses de governo. Ao lado disso, criamos programas de parcerias com os municípios, né? Programas onde a gente estabelece uma pactuação de desenvolvimento com cada cidade do estado para ela melhorar o indicador da educação, da saúde, da segurança, né? E fizemos um programa robusto de concessões. Esses 21 projetos, que são os principais, eles vão desde conceder os aeroportos do estado, são 21 aeroportos que o estado tem, a gente gasta quase R$80 milhões por ano para manter esses aeroportos. De despesa. E de despesa, então nós vamos passar a iniciativa privada, até o novo programa de concessão de rodovias, né? Lançamos aí o edital da maior concessão de rodovia do Brasil. Existe um conceito diferente na questão de pedágio nessas concessões. Exatamente, é um modelo novo que o Dória implantou, que nós não estamos buscando arrecadar recursos com isso, nós estamos buscando reduzir tarifas de pedágio e também incluir mais investimentos. Só essa primeira concessão, de 1.200 quilômetros, vai prever um investimento de mais de R$14 bilhões. Milhares de empregos sendo gerados durante a concessão. E uma tarifa bem mais baixa do que a atual. Que bom. Em regra, 15% mais baixo e também com inovações como pedágio frequente, Wi-Fi nas estradas, né? Ou seja, o programa de concessão desses 21 principais projetos, a gente pretende até o final do ano que vem contratar esses projetos para que eles estejam em andamento. Então, são aeroportos, portos, né? O Porto de São Sebastião, as estradas, o trem intercidades, que é tão esperado, né? O trem que vai começar desejado por São Paulo e Campinas, né? São Paulo e Campinas, a conexão. É a conexão, é o primeiro trecho, né? Depois com Sorocaba, com São José dos Campos, mas estamos trabalhando para até o final do ano o governo federal fazer a concessão para o Estado, para que o Estado em 2020 possa licitar o trem intercidades. Então estamos trabalhando acelerado, como gosta o governador Dória, né? Já para em pouco tempo de governo mostrar resultados. Além disso, parece que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, bateu um recorde histórico na diminuição da criminalidade na área de segurança pública, que também tem sido uma das grandes bandeiras do governo. Sem dúvida, para você ter uma ideia, apesar de todo o esforço que nós fizemos, né, de procurar contratar mais profissionais, né, o governador autorizou, Cury, uma contratação histórica na Polícia Civil e na Polícia Militar, concursos públicos que estão sendo realizados, né, grandes compras de equipamentos, de armamentos. A polícia respondeu e mesmo sem esses novos instrumentos, ela conseguiu reduzir os índices de criminalidade de São Paulo. Então a gente quer fazer um agradecimento à Polícia de São Paulo, que trabalhou, entendeu a importância do seu trabalho para a sociedade, né, e conseguiu bater recorde histórico. Nós estamos vivendo o melhor momento da história de São Paulo em segurança pública, né? E o governador vai dar contrapartida a esses policiais, que é não só a valorização policial, de salários e que eles merecem, mas também mais condições de trabalho. Os equipamentos começaram a chegar agora no mês de agosto, né? Novas viaturas, novos armamentos, né? E quando a gente fala de segurança pública, é importante, Cury, registrar que não é apenas a sensação de segurança para a sociedade. A segurança pública é um fator importante de desenvolvimento. Sem dúvida. O governador Dória, você sabe, é muito ativo nas viagens, ele busca financiamentos e busca investimentos internacionais. E a primeira pergunta que ele responde é o índice de segurança de São Paulo. Quando o índice é baixo,
os investimentos vêm e isso se transforma em emprego aqui para a nossa população. Dentro dos vários cenários também existe um trabalho de qualificação de várias pessoas, de empresas, de trabalhadores, etc. Qual é esse projeto? Olha, nós estamos agora, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a nossa secretária Patrícia Ellen, criando vários projetos na área de qualificação profissional. Nós temos que entender que o Brasil vive uma crise que ainda se arrasta, né? As pessoas estão sofrendo muito por falta de emprego, por falta de oportunidade. Nós estamos tendo... O brasileiro é empreendedor, você sabe mais do que eu disso, né? Mas nós temos aquele empreendedor por vocação e nós estamos tendo um empreendedor por necessidade. A maioria por necessidade, infelizmente. Exatamente, aquele que perde o seu emprego e que busca uma iniciativa própria, ser um microempreendedor individual ou um pequeno empresário, né? Então nós estamos numa parceria grande com o Sebrae, com outras instituições, para criar condições de qualificação profissional e de qualificação empreendedora, né, para que a gente oriente esses profissionais, para que cada um possa se viabilizar do ponto de vista econômico, né? Então nós lançamos vários projetos aqui, o Minha Chance é um deles, né, que é justamente você dar oportunidade ao emprego, ao empreendedorismo, né, e requalificamos os cursos de qualificação, né? São Paulo tinha o Via Rápido Emprego, os cursos da Secretaria do Trabalho, nós reorientamos, reorganizamos esses cursos e estamos oferecendo vagas agora no segundo semestre, que através de plataforma online o aluno se inscreve, né, e pode ter acesso a essa plataforma de qualificação. O governador Dória tem feito várias viagens e fez vários trabalhos para manter empresas no Brasil, montadoras e assim por diante, e em São Paulo. Dá para falar um pouquinho do sucesso desses projetos? Olha, dá para falar, Cúrio. O Dória é muito empreendedor, né? Muito. Quando ele entra numa disputa, ele sempre busca sair vitorioso dessa disputa, não por ele, não por vaidade, mas defendendo São Paulo, né? Nós tivemos vários casos de montadoras que estavam saindo do Estado. O Dória foi lá, dialogou, buscou a essas empresas e mostrou a importância de se permanecer em São Paulo. Então nós temos novos veículos sendo anunciados nas montadoras de São Paulo, a própria GM, que tinha anunciado que ia fechar as portas em São Paulo, anunciou mais investimentos, né? E ele tem corrido o mundo mostrando as potencialidades de São Paulo. A última viagem do governador foi à China, né? O maior parceiro comercial do Brasil, um parceiro estratégico, né? A China, ela é, sem dúvida nenhuma, a segunda maior economia do mundo, né? Há quem diga que é a maior, é que eles não contam para todo mundo o que eles produzem, né? Mas a China... E nem quantos habitantes tem, né? Exatamente. 1 bilhão e 400 está assim há anos. Cada hora é um número, né, Curi? Mas a China é um parceiro importantíssimo do Brasil. Dúvida. E um parceiro importantíssimo do governo de São Paulo. Tanto é, Curi, que eles cederam gratuitamente um escritório para que o governo de São Paulo se instalasse em Xangai. E hoje o governo de São Paulo tem um escritório em Xangai, bancado pelo governo chinês, para aproximar as duas economias. E já autorizaram nessa viagem que o governador fez, quase 20 bilhões de dólares em investimentos nos programas de concessão e parcerias de São Paulo. Então, as empresas chinesas estão vindo para São Paulo para participar dessas concorrências com dinheiro barato, que é o dinheiro da China, né? Mas gerando emprego aqui, que é o que interessa ao governador Dória. Fundamental. Né? Então nós estamos com essa parceria muito estratégica com a China para desenvolver o nosso estado de São Paulo. Mas não só com a China. Outros países ele também têm feito viagens de êxito e de sucesso. Sem dúvida. A primeira viagem do governador foi para Davos, em janeiro deste ano. Nessa viagem, ele teve a oportunidade de dialogar com vários empreendedores que se transformaram já em investimentos. Nós anunciamos, por exemplo, a fábrica da Bracel em Lençóis Paulista. Quase 7 bilhões de investimentos, né? Fruto desses entendimentos tidos no começo do ano, né? Então, quando a gente busca recursos no mundo, você sabe, Curi, que você tem acesso a pesquisa, a indicadores, dizem que tem mais de 2 trilhões de dólares com juros negativos no mundo. É verdade. É um capital grande procurando bons investimentos. E o Brasil tem muita coisa para ser feita. Então, o Dória tem buscado esses investimentos para que a gente cresça São Paulo. Para você ter uma ideia, São Paulo sempre cresceu, em regra, 30% a mais do que a economia brasileira. Este ano a gente pretende crescer mais do que 50%. Não é para concorrer com o Brasil, é para ajudar o Brasil a sair da crise. Então, nós não temos dúvida que nós vamos fechar esse ano, apesar de ser um ano ainda difícil, São Paulo proporcionalmente com crescimento significativo, gerando mais empregos aqui no nosso estado. Ou seja, cada vez mais
nós temos o exemplo de menos governo, mais eficiência e mais resultado produtivo em benefício da sociedade. Sem dúvida, Cury. Você que sempre defendeu muito as micro e pequenas empresas, sabe a quantidade de burocracia que o governo brasileiro, os governos foram impondo à sociedade. Sim. E acho que a sociedade nos últimos anos deu um chega para lá, dizendo, olha, nós não aceitamos mais isso. Nós queremos um Estado menor, um Estado que seja mais eficiente, que permita o empreendedorismo, que permita as pessoas caminharem com as próprias pernas sem esse nível de exigência do Estado brasileiro. Então, a desburocratização, a simplificação, ela é palavra de ordem aqui no governo de São Paulo. Tudo aquilo que a gente está podendo diminuir de regras, as revogações de normas, nós estamos fazendo nesses primeiros meses para facilitar a vida do cidadão. Esses dias eu tive a oportunidade de, em nome do governador, receber um prêmio do Poupa Tempo, que é um grande serviço que o governo de São Paulo tem, feito pelo Mário Covas, né? Sim. Tem um projeto aí de quase 20 anos, né? O primeiro escritório de descentralizado da JUSCESP foi na gestão do governo Mário Covas, no SIMP, junto com o Dr. Júlio Semeghini, e de lá a ideia do Poupa Tempo e a descentralização. E lá surgiu isso há muitos anos atrás. E você vê, o Poupa Tempo foi um grande serviço que o Estado fez, tem hoje Muito mais bom. de 70 unidades pelo Estado de São Paulo, mas nós queremos fazer o Poupa Tempo agora no celular. Claro. A maior parte dos serviços, elas têm que estar acessível à população e ela recebe o seu documento em casa. Então, esse modelo que serviu até agora, daqui para frente ele precisa ser melhorado, né? Aliás, típico da sua gestão, me permita dizer sua gestão, é a modernização, a eficiência, a eficácia. Isso é a visão que nós estamos tendo correta? Sem dúvida. Nós lançamos agora, Cury, o São Paulo sem papel. Por incrível que pareça, o governo de São Paulo, que é o maior do Brasil, o mais desenvolvido, ele ainda usava papel para os seus procedimentos internos. Até o final desse ano não tem mais papel, é tudo informatizado, né? Os processos eletrônicos, né? São desafios que a gente se dispôs a tomar para que a gente pudesse simplificar a máquina pública, reduzir gastos com essa máquina, para que a gente tenha recursos para investir naquilo que é importante, que é saúde, educação e segurança. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria que o senhor fizesse um briefing de como os senhores receberam o governo de São Paulo e como é que você está conseguindo fazer todos esses investimentos nessa modernização. Olha, Cury, recebemos com um déficit histórico aí de mais de 10 bilhões de reais, que nos obrigou, através do nosso secretário da Fazenda, o Dr. Meirelles, a pisar no freio nesses gastos, né? Nós vamos equilibrar o Estado no primeiro ano de governo, para que a gente tenha os próximos 3 anos para investimentos. Mas mesmo assim, muita coisa foi feita na área da segurança, como nós já citamos, na área da saúde, as revoluções que nós estamos promovendo na educação, mudança de calendário, mudança de currículo, né? Coisas que o brasileiro de São Paulo vai começar a perceber a partir de 2020. Então, é pé no acelerador, é muito trabalho, né? O governador Dória é um empreendedor nato, é alguém que vem da iniciativa privada e que traz essa sua modernidade, essa sua vontade de fazer para a gestão pública, né? Administrando São Paulo e administrando bem São Paulo, nós vamos ajudar muito o Brasil a sair desse momento de crise. Eu estou otimista e acho que nós teremos anos melhores no futuro. Justiça tem que ser feita. O governador tem dito isso, mas ele tem complementado com uma frase, que tenha uma equipe dos melhores, que é o seu caso e todo o seu secretariado e as pessoas que trabalham realmente. São pessoas competentes, buscando resultado e eficiência. Nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo, desejar pleno êxito, porque o seu sucesso no governo de São Paulo é o sucesso de toda a sociedade em benefício de todos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!